Muito bem, queridos irmãos, é com alegria que eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Este é o programa Encontro com Graça desta terça-feira. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios aqui do DEMID para apresentar e levar a você um conteúdo bíblico, um conteúdo atual e um conteúdo edificante. Comigo hoje o querido Macli. Dá uma saudação aí, Macli. Pai do Senhor, povo de Deus, a Pai do Senhor, você que está em casa, mais uma vez, o Encontro com Graça, com esse tema tão pertinente, num momento onde os sentimentos afloram, né? Todo mundo nessa pandemia em casa, aí, e quanto mais tempo a gente fica parado, mais a gente tende a refletir. E são nessas reflexões que aí surgem, né, sentimentos do passado que tentam influenciar nosso presente para construir um futuro. Então fique conosco aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração essa manhã. Graças a Deus, queridos, vamos a uma breve palavra de oração e o texto bíblico de hoje, na verdade nós vamos tentar dar um passeio pela Bíblia hoje aqui, modéstia à parte, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 40, ou melhor, Salmo de número 51, e nós vamos ler os 3 primeiros versos. Antes eu quero pedir a você que curve a sua cabeça aonde você estiver, feche os seus olhos, ou em espírito mesmo, se concentre aí se você estiver trabalhando, no trânsito, aonde for. Pai das luzes, Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação, eu quero apresentar a Ti e abençoar a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando agora, Senhor. Senhor, que os traumas sejam sarados, que os traumas da vida sejam sanados, Senhor. Que haja cura interior para esta vida, para esta pessoa que foi traumatizada, talvez pelo término de um relacionamento, talvez por uma humilhação, pela demissão do seu emprego, perdeu o seu comércio, pela falência das suas economias. São diversas as causas que podem gerar traumas indeléveis, traumas que são praticamente impossíveis de superá-los se estes estiverem só, mas com a Tua presença, Senhor, todas as coisas são possíveis. Com a Tua presença, Senhor, todas as coisas são possíveis. A presença que está aqui nesta manhã, tomando conta do nosso coração. Alabai, chora, kamanagasubria. Senhor, eu te sinto esta noite. O Senhor bradou no meu coração nesta madrugada. Fala sobre traumas, porque eu vou fazer com que pessoas que precisem assistam aquilo que será ministrado. Deus, em nome de Jesus, que esta unção e que esta graça alcance todos neste estúdio, alcance esta pessoa que está acompanhando em qualquer plataforma digital da nossa igreja, no meu canal do YouTube, no Instagram, aonde for, que este trauma seja sarado agora, que este trauma seja tratado como o bom samaritano tratou aquele homem que estava semi-morto, nu. Passou o sacerdote, passou o levita, mas não ajudaram, mas o bom samaritano colocou azeite, colocou vinho em suas feridas e colocou as ataduras da misericórdia, o levou para a estalagem, ainda pagou a conta. Nós te louvamos, Senhor, porque nossa conta foi paga. Fala conosco esta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, queridos, a presença de Deus tem sido muito forte aqui e eu tenho certeza de que a palavra de hoje vai ser, Macli, uma palavra restauradora. Se eu pudesse resumir o programa nesta manhã, eu resumiria em restauração. Então você que está em casa, acompanhe conosco, reúne aí a família, chama os teus filhos, desliga um pouco essa TV, desliga aí, tá? E deixa aí, projeta na TV, se você tem uma Smart TV, você pode projetar na sua TV aí, tá certo? Deus abençoe aqui os meus amigos, me dê só um minutinho para eu abençoar aqui a vida dos meus amigos no Instagram, são quase 40 pessoas aqui pelo Instagram, Deus abençoe vocês, acompanhe a palavra esta manhã, Salmo de número 51,
um dos salmos mais lindos da Bíblia, Marcos. Glória a Deus, restauração pura. Reflete um coração arrependido, um coração que reconhecia ou que reconheceu que errou, que reconheceu que falhou, que reconheceu as suas imperfeições, as suas debilidades. E olha o que Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que coisa! A profundidade de alguém que... É para a gente parar e respirar fundo, né? Começa a perceber que precisa de algo mais, né, Nelton? Precisa se refazer, se reformular. Né? Queridos, vamos agradecer aos nossos patrocinadores antes de tratarmos aqui deste assunto e vamos bater um papo legal, abençoado, sobre este tema tão atual que é traumas. Quem nunca vivenciou traumas na vida, não é? Na tua visão, Macli, o que significa trauma para você? Povo de Deus, eu acredito, Renaldo, que esse trauma são feridas, né? Se você... Feridas abertas, né? Abertas, né? Trauma é aquilo que traz para você sentimentos, marcas que foram feitas durante o seu viver, a sua história. E se a gente for para a etimologia da palavra traumas, a gente vai ver nitidamente, é literal, a palavra ferida. Trauma é uma marca, Renelton, que a vida nos faz, sendo ela boa ou ruim. De alguma maneira, irmão, tem algum trauma bom? Tem traumas que nos fazem crescer e nós vamos abordar sobre isso, Renelton. Verdade. Marcas na nossa vida que nos trouxeram crescimento. Né? Que alguém olha, talvez aqui pra gente, e diz assim: irmão, mas deixou uma marca, mas essa marca pode ter te trazido crescimento. Né? Davi teve uma marca, Reniel, que o Salmo 51 você acabou de ler, mas trouxe um grande crescimento para a vida dele. Então, às vezes, o trauma, ele é benéfico, não é verdade? O trauma, por mais que ele te deixe feridas, mas ele te fez crescer, ele te fez amadurecer. Eu acredito que seja... Vocês que estão aí pelo Instagram, pelo YouTube da igreja, não é? Participem aí dizendo, você já vivenciou algum trauma? E em que área de sua vida? Vamos trabalhar este salmo, vamos trabalhar este tema. Queridos, os traumas da vida são inerentes ao homem, desde que o pecado entrou na humanidade. O primeiro trauma, eu costumo dizer que foi um trauma edêmico, o trauma ocorrido no Jardim do Éden, num ambiente favorável para se acertar. Tinha tudo para dar certo, né? O interessante é que o ambiente era favorável para que tudo ocorresse da melhor forma possível, para que tudo ocorresse bem. Adão tinha tudo para acertar, no entanto errou. Adão tinha tudo para ser perfeito, no entanto cedeu ao pecado, desobedeceu, deu ouvidos à sua mulher. A mulher deu ouvidos à serpente que burlou a verdade para enganá-la. Todo trauma tem uma causa. A primeira coisa que eu quero que você anote aí. Todo trauma, seja ele de qual ordem for, ele tem uma causa, há um gatilho. E há pessoas que vão juntando, vão somatizando esses gatilhos com o passar do tempo e não vão tratando esses traumas. Ou um trauma de infância, uma agressão por parte de um padrasto, por parte de uma mãe agressiva, de um pai agressivo, e isso é fenótipo. Quando você introduz geneticamente, tem geneticamente reflexos do meio em que você vive. E isso vai passando de pai para filho. Como um árbitro, ligeiramente vai ali regendo as atitudes. Se você começar a perceber que esses movimentos, né, essas tendências que o ser humano tem a assumir como homem, como mulher, como criança, como adolescente,
eu conversando aqui anteriormente, no pré, né? A gente batendo um papo aqui anteriormente, eu e Renielto, a gente conversava exatamente sobre esses pontos. Como é que o nosso subconsciente, como ser humano, como é que esse nosso subconsciente, ele faz essa segregação desses momentos que a nossa vida nos trouxe, desde a nossa infância até o dia de hoje, Renielto. E aí, a Universidade de Oxford traz um estudo bem interessante, Renielto, que segrega esse sentimento em 3 pontos importantes, que é o que o nosso pastor vai abordar com vocês, bem profundamente, através, já inserindo na palavra. Ele tem o trauma, né, Renielton, da neutralidade, ou seja, aquela pessoa onde ele assume aquela postura, ele vive aquele sentimento, mas ele não esboça, ele fica para ele, né? Então temos a neutralidade, temos a adoção, ele traz para ele aquilo ali e tira lições boas, e ele tenta evoluir com aquilo. E temos a reação em conflito. O que seria essa reação em conflito? Essa reação em conflito é aquela pessoa que ele delega, ele imprime a outra pessoa o seu viver de hoje. Ele coloca a outra pessoa como responsável, Renielto, pela sua vida de hoje. Então você é culpado por eu estar assim, né? Então eu acho interessante a gente visualizar isso nos traumas, que eles são divididos e segregados dessa maneira. Não somos psicólogos, nem psicanalistas aqui, não somos psiquiatras, né? O que nós estamos aqui é tentando abordar com vocês o parecer do que seria trauma, como é que ele se desenvolve na fisiologia humana, na psique humana. Então eles são divididos nesses 3 aspectos: neutralidade, adoção e reação em conflito. E partindo dessa premissa do texto que foi lido, a gente olha para Davi e visualiza em Davi, não é verdade, essa adoção. Davi pegou o trauma dele da experiência, Renielto, adotou para a sua vida e desenvolveu, né, características como pedindo perdão a Deus. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Senhor, apaga minhas transgressões. Ele pega o trauma e transforma numa coisa boa. Ele ressignifica um trauma. Exatamente. O que você precisa entender, a verdade que você precisa entender nesta manhã, é que Deus te dá condições de ressignificar tudo, absolutamente tudo em sua vida. Então não incorra no erro ou nessa fraqueza de dizer que não consegue superar, que não consegue vencer, é porque não é contigo, é porque se fosse com você, as coisas você ia saber. Se eu te contar os traumas que eu já passei, você certamente diria, eu não passei a metade. É verdade. Eu não vou dizer aqui porque envolve muitas pessoas, então eu prefiro guardar isso. Mas eu fui um jovem traumatizado. Eu sou fruto de um casamento que não deu certo. Eu morei muitos anos numa favela. Os meus vizinhos diziam para mim, só tem 2 caminhos para esse rapaz: cemitério ou penitenciária. E de fato, me recordo que fui ao cemitério uma vez, sepultar a minha falecida avó. E na penitenciária também fui, mas com a Bíblia no braço, para pregar o Evangelho para aqueles detentos. Amém. Sabe por quê? Porque Deus me deu graça para significar o trauma. Tem pessoas interagindo aqui no Instagram dizendo: pastor, eu não vivi, mas estou vivendo essa situação. E tem uma aqui também, já que aproveitando a interatividade, Tatiana Teixeira falando assim: trauma no meu casamento, Renielto. Trauma adquiridos pelo relacionamento interpessoal. Casamento. Cada vez é mais crescente o número de pessoas que têm traumas, especialmente nessa pandemia, que estão com o casamento quase que se acabando. Mas eu quero dizer a você que há possibilidades de você superar estes traumas no casamento. O primeiro trauma que eu gostaria de falar, de a gente bater um papo aqui, Macklin, é sobre o trauma de Adão. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta traumas, pessoas que viveram traumas. Feridas, né? E há algumas observações preliminares que eu quero fazer aqui. Todo trauma tem causa. Ponto. Isso é ponto pacífico. Não existe um trauma que não tem uma causa. É verdade. Não é? Então, todo trauma tem uma causa específica. Segundo lugar,
Você precisa identificar qual era esta causa e que tipo de causa foi. Porque se foi uma causa espiritual, há tratamento espiritual. Se a causa é meramente emocional, há tratamento emocional através do psicólogo, psiquiatra ou outra especialidade. Às vezes até um educador físico, um exercício físico pode te ajudar. Mas se o trauma for de ordem física, como agressão na infância, crianças que são molestadas pelos padrastos, agora no jornal saiu aí, imagine um pai, um padrasto com uma mãe matar o próprio filho. Imagine um trauma que isso gera na família. Então, nesses casos, existem a justiça para se recorrer. Mas os traumas da alma, os traumas e normalmente trauma é um gatilho que vai acionando outros gatilhos. Quando você sente-se traumatizado, o trauma ele abre o gatilho da solidão. Exatamente. E aí eu te quero até para alguém dizer assim, irmão, mas como é que eu identifico esse trauma? Eu tenho alguns aspectos interessantes. Quando você está numa situação e desesperança atinge a sua alma, a culpa começa a acusar você de uma forma exacerbada. Muitas vezes a falta de amor próprio, Renato. Sim. Falta de amor próprio. Se você está em casa, não quer mais saber de nada, o trabalho já não te satisfaz, isso é um sinal de um trauma que você tem. E muita gente, ela evita. Gente, trauma não se enterra, trauma se resolve. Você tem que confrontar o trauma. Não adianta você tentar colocar aquilo debaixo do travesseiro e tentar resolver aquilo depois. Quanto mais tempo você deixa, Neto, aquilo vai aumentando. Tem que resolver logo. Né? Tem que resolver logo. Aqui, uma irmã, não vou citar o nome aqui, mas ela colocou aqui dizendo que conseguiu vencer um trauma no casamento. Foi traída, mas conseguiu em Deus perdoar o marido e hoje vive bem. Glória a Deus. Ressignificou. Então tudo é possível. Basta deixar Deus ser Deus na sua vida. É verdade. Aridson também, Renilton, comenta aqui com a gente. Traumas são portas fechadas, escondidas dentro de nós. A chave que abre essas portas se chama Jesus, né? Exatamente. Ele pegou minha frase lá do Instagram. Que bênção, rapaz. É uma bênção. Queridos, então, existem gatilhos que são acionados a partir dos traumas, como, por exemplo, a solidão é normal. É verdade. Alguém que está traumatizado querer ficar sozinho, não querer a comunhão, a participação das pessoas. Dificuldade em compartilhar sentimentos. Introversão de personalidade, pessoas completamente introvertidas que não gostam de externar os seus sentimentos, de externar a sua alegria ou de externar até mesmo a sua opinião. Um outro gatilho muito, muito normal, eu acho que eu vou fazer curso de psicologia, eu acho que eu estou me identificando bem com esse negócio aí, para ver se eu me entendo primeiro, né? É verdade. Pessoas traumatizadas certamente irão traumatizar outras. É verdade. Isso aí é... Vou repetir. Pessoas traumatizadas certamente irão traumatizar outras pessoas. Portanto, se você tem um trauma, procure ajuda urgentemente. É verdade. Procure uma ajuda pastoral. Um aconselhamento pastoral. Isso, né, Renilton? Nós não estamos aqui dizendo que você não possa, se tiver condições, procurar também um psicólogo, exatamente, um psiquiatra. Sim, se você tem condições, você vá. Mas a gente sabe que a maior parcela não tem condições de chegar ali e pagar um psicólogo, um tratamento. Perfeito. Então você vem, ajuda a igreja, os pastores estão aí para isso, né? Para lhe auxiliar. Exatamente. A depressão é uma outra causa, tratamos na semana passada. É um outro gatilho, não é? A síndrome do pânico, por exemplo, é um gatilho também, que os traumas da vida, normalmente o trauma, ele fecha a porta do coração. O trauma fecha a porta da alma, a porta dos sentimentos. O teu sistema límbico lá fica meio que inativo. As atividades cerebrais, elas se deprimem, melhor dizendo. Exatamente, né? Falta de memória, falha na memória. A tristeza ela é tão grande que ela causa a redução de serotonina, de endorfina. Então veja que traumas
Um aglomerado, não são saudáveis e são um aglomerado de sintomas. É uma síndrome. Exatamente. Mas o primeiro exemplo que eu gostaria de trabalhar com você nesta manhã sobre traumas, e eu quero que você interaja comigo aqui, aonde você quiser. Juscelino vai ficar aí, eu vou ficar aqui no YouTube. Não tem aqui, Juscelino, no YouTube, pelo menos no meu, a parte do chat, não é? Mas aí ele vai acompanhar aí, onde houver perguntas. Achei, tá aqui. É porque BIOS é um negócio complicado, né, irmão? Bicho ignorante operando o sistema, só Jesus aqui. Muitos aqui, traumas são portas fechadas. Muito bem, Aritson. Deixa me ver o que mais. Muito bem. Queridos, o primeiro exemplo de trauma, Magli, que eu quero falar aqui é sobre Adão. E dizer a você que todo trauma tem causa. Pastor, eu estou com traumas, não sei o que é. Não existe isso. Não existe não saber, ou melhor, não existe não ter causa. Talvez você não lembre. Talvez você não consiga identificar agora. Mas uma autoavaliação é extremamente importante. Parar de fazer. Porque existem pessoas que se envolvem tanto com o trabalho da igreja, que não tem tempo para olhar no espelho, parar e dizer assim: qual é a minha motivação? Eu dou aula de escola dominical, eu prego, sou professor, dirijo, E para você que está vivendo dessa forma, para no espelho e pergunta para si mesmo: para que tudo isso? Qual é o objetivo disso? Ganhar o mundo e perder a alma? Vaidade? Para dizer que tem muito cargo? Eu prefiro ter apenas uma função, mas ter uma comunhão íntima com Deus e traumas sarados. Eu não sei se você tem trauma com a tua família, mas biblicamente não é a tua família que tem que vir atrás de você te pedir perdão. Vê como é que a Bíblia é difícil. Uma vez uma irmã, eu estava pastoreando uma igreja, a irmã disse assim: pastor, eu não vou perdoar não pequei. Eu não vou pedir perdão, eu não pequei. Ser crente é muito fácil, pastor. É fácil ser crente. Eu olhei para ela e disse assim: a senhora nunca foi crente na vida. A coisa mais difícil é ser crente, eu vou te provar por quê. Tu me magoa, um exemplo. Tu me calunia, tu me magoa, me lança pedra, fala mal de mim aonde chega. E quando eu me encontro contigo, eu tenho que sorrir, te dar a paz do Senhor e tenho que te amar de verdade, sem falsidade. Isso é evangelho. É quando eu consigo colocar em prática o que Jesus fez e não só disse. Perdoai aqueles que vos perseguem. Verdade. E aqui está em jogo a vida eterna. Porque Jesus disse assim: se você não perdoar o seu irmão, como é que você quer que eu lhe perdoe? Exatamente. Então, às vezes, traumas são ativados por alguns gatilhos e nós vamos começar a falar sobre esses gatilhos. Exatamente. Primeiro trauma. Primeiro gatilho, pecado. Eu utilizei aqui o exemplo de Adão. Adão vivenciou um trauma causado pelo pecado. Quando Adão peca, a Bíblia diz que o primeiro casal de imediato se esconde. Eu não sei se você já encontrou alguém, Macley, eu não sei. Se você encontrou, digita aí. Eu conheço alguém assim, pastor, que estava tudo bem na igreja, não perdia um culto, círculo de oração, matutino, vigília, congresso, cantava, pregava. Do nada parou. Parou, estagnou. Do nada estagnou. Do nada deixou de ir, e você vai visitar e a pessoa diz assim: não quero, estou com vergonha. Isso. Pecado. Não tem outro diagnóstico, é pecado escondido. Porque isto é princípio, está aqui na Bíblia. Quando Adão pecou, Adão percebeu que estava nu. Exatamente. O manto de glória saiu de cima deles. A palavra diz que a partir dali, a partir daquele momento, ele começa a procurar alguma coisa para cobrir o seu pecado. Folhas. Exatamente. Ele procurou folhas para esconder a nudez e se escondeu atrás de um arbusto. Só que tem um detalhe, gente. Não adiantou Adão se esconder com folhas,
se Deus conhecia o jardim tintim por tintim, porque foi Ele que criou. Então não adianta fugir do trauma, não adianta colocar para debaixo do tapete, porque trauma é como fermento, é como vinho. Quanto mais ele vai ganhando. Quanto mais envelhece, mais fermenta. É verdade. É por isso que Deus está te dando esta oportunidade. Pede perdão, vai até a quem te magoou e toma a iniciativa, porque isso vai te gerar um trauma muito grande. E eu acho interessante, Reinaldo, você falando sobre gatilhos, né? E esses gatilhos, eles podem ser, alguém pergunte, irmão, mas como é que eu identifico esse gatilho? O gatilho, ele pode ser interno, teu, como? Aí você cite um exemplo, memória, crença, naquilo que você acredita, frustrações, expectativas, mágoas, e temos os gatilhos externos, o ambiente, o lugar que aconteceu aquilo, lugares, pessoas, tarefas diversas, né? Gatilhos que você enxerga nesse movimento a sua falha, onde você se contrista, onde seu coração fica amargurado. Então muitas vezes, e eu assemelho muito, Renielto, quando Jesus chega no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 de Lucas é exatamente onde as perdas acontecem, né? Porque ele começa com uma ovelha que se perde, e muitas vezes eu olho para você e vejo o capítulo 15 de Lucas me enxergando também. Quantas vezes eu já não perdi algo dentro da minha casa? E o próprio Jesus cita ali a parábola dentro de casa, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente tenta procurar, está dentro da nossa casa. E esse muitas vezes é o problema, ressentimentos nos relacionamentos. E eu sempre digo que tem uma ciência, se chama dendrologia. E na dendrologia, ela estuda, traduz isso aí pro povo, irmão. Ela estuda exatamente o comportamento do relacionamento humano do homem com uma mulher, né? E o exemplo da dendrologia é bem fácil. Fala 3 vezes aí pra tu dendrologia, ser batizado, né? As marcas que tem nas árvores, e muita gente olha para as árvores antigas, aquelas árvores de 100 e poucos anos, e você vê marcas naquelas árvores, né? Aquilo não significa que, de alguma forma, a árvore tem perdido o seu fruto ou está mais fraca. Não, não, não. As marcas naquelas árvores significam exatamente a capacidade que ela tem de se reinventar, de sofrer avarias, mas continuar firme. Do mesmo jeito é o casamento. Do mesmo jeito esse relacionamento. São gatilhos que dentro da sua casa, muitas vezes você encontra e não quer resolver. E vai jogando, Reinaldo, para debaixo do tapete. Vamos deixar para lá, intriga, é uma fofoca que você ouviu, mas não quer resolver, não quer chamar o esposo ou a esposa, digo assim, ou até o filho, né? Alguém disse, olha, seu filho fez tal coisa e você não quer falar nada. E isso que você vai deixando para debaixo do tapete lá na frente vai se transformar num grande problema. Transforma porque cresce, se agiganta. Portanto, o pecado de Adão fez com que ele se escondesse em folhas. Folhas na Bíblia, naquele contexto, tem a conotação de uma tentativa frustrada de esconder, eu vou criar uma palavra, de esconder o escondível. De esconder aquilo que era impossível de se esconder. Porque Deus conhecia toda a extensão do jardim. Mas interessante é que mesmo depois de Adão pecar, de estar traumatizado com a nudez de Eva e de estar com folhas, a voz de Deus ecoa no jardim. E quando a voz de Deus ecoa no jardim, câmera 2, quando a voz de Deus ecoa no jardim, a Bíblia diz assim: Adão, onde estás? Ora, Deus sabia aonde Adão estava, porque ele conhecia tudo. Mas a pergunta não era para Deus identificar a presença de Adão. A pergunta era para Adão identificar a presença de Deus. É verdade. Eu vou repetir. A pergunta que Deus fez, a voz de Deus ecoou no jardim, não para Deus saber onde Adão estava. A voz de Deus ecoou no jardim para exatamente Adão saber que Deus estava lá. E quando ele se apresenta, tira as folhas, e você conhece a história, Adão é afastado do jardim. Um outro exemplo, câmera 2, um outro exemplo de trauma
é o trauma de Elias. 1 Reis capítulo 18. Exatamente. Quem não conhece esse texto, um dos profetas de que se tem menos conhecimento surgiu já no capítulo 18. Exatamente. E teve, pelo menos biblicamente, um ministério curto, mas foi um cara que encarou 480 profetas, não é? Vários profetas, orou, caiu fogo do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é super-homem, você não é super-mulher, não cometa o erro de achar que você suporta tudo só. Nem Jesus suportou a cruz sozinho. Ele foi crucificado só, mas na hora lá teve o quê? Teve alguém que pegou a cruz e ajudou-o a levar. E por que você está se escontando? E por que você está querendo carregar este fardo, este peso sozinho? Compartilhe essa mensagem agora aí. Eu vou te dar 30 segundos. Compartilha, você do Instagram, você do Facebook. Compartilhe para 5 pessoas. Porque eu tenho uma palavra de Deus agora para você. Compartilhe. Estou sentindo a presença de Deus e vou compartilhar esta palavra com a tua vida, com o teu coração. Não é? Você não vai resolver nada escondendo. Você não vai resolver absolutamente nada se escondendo desta forma, achando que não precisa de ajuda, achando que é pecado recorrer à ajuda, demonstração de fraqueza. É melhor demonstrar fraqueza do que cair. É melhor demonstrar fraqueza, confessar as fraquezas a Deus ou a alguém de sua confiança do que cair lá na frente. Porque pecados mal resolvidos, pecados não confessados, se transforma em um abismo intransponível. Você não vai conseguir transpor este abismo. Elias foi o cara que botou um reinado de joelhos. Acabe quase fica louco. Jezabel quase enlouquece. Porque em uma oração rápida, caiu fogo do céu sobre o altar. Os profetas de Baal e de Azera se retalhavam inteiro com as suas danças, tentando fazer com que o fogo caísse, mas o fogo não caiu. Mas Elias orou, dizendo: se tu és Deus, manda fogo do céu aqui, para que este povo saiba que somente o Senhor é Deus. E o fogo caiu. O fogo caiu, e Macli foi lambendo a água que estava ao redor do altar e consumiu todo o holocausto. Quando olhamos para esta experiência de Elias, Macli, quando olhamos para o Elias do Monte Carmelo, a gente pensa e diz assim: esse é o cara. Mas se fosse hoje, ele era o pregador oficial de todas as convenções. Ele era o pregador oficial de todos os congressos. Só dava Elias. É verdade. Gideões, então, nem se fala. É verdade. Mas no capítulo seguinte, a gente enxerga outro Elias. Esse é que é o problema. E ainda teve o detalhe, ainda teve o cara que diz assim: não chove. Segundo a minha palavra, não foi nem Deus, não. Segundo a minha palavra, não vai chover. Exatamente, aspectos de intimidade, né, Enel? Intimidade que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. E aqui tem uma lição. Não é porque você tem um relacionamento profundo com Deus que este relacionamento lhe priva ou faz com que você não tenha traumas. É verdade. Porque você tem a natureza humana ainda. Exatamente. O fato de você ter relacionamento com Deus não lhe torna imune aos traumas. E agora é incrível, porque você acabou de dizer, depois que tudo isso aconteceu, o milagre estava feito. Para onde ele foi? Para dentro de uma caverna. Pronto. Ele se insere dentro de uma caverna e essa ida de Elias para a caverna simboliza exatamente um trauma, Renielto. Sim. Se ele entrou numa caverna é porque existia um trauma. Elias cansou como você pode cansar. Você que é pastor e provavelmente vai ouvir, cuidado para que o excesso não lhe canse. Quem foi que disse que você tem que carregar tudo nas costas? Quem foi que disse que você tem que abrir mão da sua família por causa da igreja? Quem foi que te falou que você tem que sacrificar o tempo com os teus filhos por causa da obra? Por causa da obra. Quem foi que disse que você tem que, ao invés de atender uma necessidade da tua esposa, atender a todo mundo?
cuidar de todo mundo e não cuidar da tua própria casa? Quem foi que disse? Deus está falando com você. Prioriza o tempo com a tua casa e com a tua família. Cuidado com essa tentação de querer fazer tudo na igreja. Exatamente. E não fazer absolutamente Lembro em agora casa. das palavras de Salomão, Provérbios 25:11, que a palavra dita a seu tempo são como maçãs de ouro em salva de prata. É verdade. No momento certo, a palavra Exatamente. certa traz crescimento. Vamos ver quem está no YouTube aqui. Vamos ver aí. Pai do Senhor, muita gente aqui participando. Tem gente aqui botando um emojizinho de choro. Já tem gente dizendo aqui, Reinaldo, o que eu devo fazer? O que deve fazer? Quais são as estratégias, então, para identificar um trauma e tentar resolvê-lo ou solvê-lo? Primeiro lugar, identificar a causa do trauma. Identificando a causa do trauma, você vai poder entender se o trauma é de cunho emocional, de cunho pessoal, uma humilhação que fizeram a você, se este trauma foi por um susto, por um assalto, por uma circunstância exterior, uma discussão dentro de casa, uma discussão, uma briga, uma agressão moral, se foi um trauma de infância, se foi relacionado a traumas sexuais da infância, porque isso é muito comum. Então tem que identificar o tipo de trauma. Uma vez identificado o trauma, tem tratamento psiquiátrico, psicológico, mas também tem tratamento espiritual. Só para endossar você que está em casa, você que está acompanhando aqui no nosso estúdio, o Encontro com Graça, 86% da população do Brasil hoje, isso foi a entidade Vitude, né? Depois você procura direitinho aí, você vai ver que tem uma pesquisa da entidade Vitude, um site, e eles pesquisando, fizeram uma pesquisa e notaram que 86% da população do Brasil hoje tem traumas seríssimos. Existe. Desencadeando até mortes devido a isso. E depois dessa pandemia, então. Portanto, Elias, depois de bombar em cima do Monte Carmelo, se escondeu dentro de uma caverna. Mostrando sua fragilidade e seus traumas, né? Ele oscilou do auge para o fundo do poço. Mas dentro da caverna, Elias ouve a voz de Deus. O segundo conselho para que você vença o trauma, procure ouvir a voz de Deus. Amém. Amém. Procure ouvir Deus através da palavra. A palavra tem remédio para você. A palavra tem remédio para você. Terceiro conselho para você vencer este trauma: esteja perto de pessoas que te amam de verdade. Esteja perto da tua família. Pastor, mas meu trauma é exatamente na família. Sempre vai ter um amigo para te ajudar. Então procure-o. Exatamente. Em quarto lugar, intensifica a oração. Ora mais um pouco. Ora mais. Ler mais a Bíblia. E você vai ter a sua alma fortalecida. Eu quero dizer uma palavra para você. Aqui é câmera 2, né, Juscelino? Dá um foco aqui em mim. Eu quero que você guarde essa palavra e nunca mais esqueça. Vocês aqui do Instagram também não esquecem. Vocês do Facebook também não esquecem aí, tá certo? Olha, o gigante que te mata é aquele que mais você alimenta. Vou repetir. O gigante que te mata é aquele que mais você alimenta. Se você alimentar a depressão, ela vai te matar. Se você alimentar o trauma, ele vai te matar. Se você alimentar o rancor, ele vai te matar. Se você alimentar a falta de perdão, ela vai te matar. O gigante que você alimenta é aquele que te mata. Perdoar é algo extraordinário e tem um efeito duplo. O efeito maior está em quem perdoa, muito mais do que aquele que fez ou provocou a agressão. Tá certo? Macali, traumas, já estamos caminhando para o final. Não deu nem para falar da viúva, não deu para falar de Pedro, Mefibosete, enfim. Eu vou até fechar aqui o rascunho. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. O trauma é uma âncora. Te segura. Que te prende, que não te deixa o teu barco seguir viagem. E normalmente esta âncora vai deixar teu barco estagnado na praia. Portanto, desancora o barco hoje.
Abaxúbria, Nakamassúbria. Desancora este barco, cria coragem. Chama alguém para te ajudar. Pastor, a âncora está pesada demais, pastor. Então chame alguém para te ajudar. Chame alguém. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Então, a falta de perdão ou o trauma é uma âncora, ao passo em que o perdão é o vento que bate na vela do teu barco. Vela é aquele espécie de pano que quando você issa a vela, o barquinho vai navegando para as águas profundas. Portanto, desancora o teu barco, libera esse perdão, menina. Libera esse perdão, obreiro. É verdade. Libera esse perdão. E eu te dizer algo interessante, você falando sobre essa questão da liberar o perdão, cuidado. Tem algo muito interessante nesse aspecto do perdão, é a vítima, entre ser vítima e o vitimismo. Sim. Tem gente que é vítima da situação. Já tem outras que ficam com aquele sentimento de autocomiseração. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque não vai dar certo. Então cuidado com isso. É frouxo. Cuidado e Deus não gosta de crente frouxo, viu, irmão? Deus não gosta de crente frouxo. Lembre-se. A agressão é característica de covarde. Calúnia é característica de gente covarde e gente fracassado. Mas perdoar é característica de pessoas nobres, fortes e corajosas. Agora guarda outra frase que eu quero que você entenda. O perdão, o trauma é uma porta que se fecha e a chave fica por dentro. Só você pode abrir. Só você pode decidir perdoar. Ninguém pode perdoar por você. Então até quando a mágoa vai te privar de relacionamentos saudáveis? Até quando a mágoa vai te privar de tomar santa ceia, por exemplo? De ter um casamento feliz? Tem irmã que lembra de discussões de 30 anos, gente. Pelo amor de Deus. Busca em Deus. Em oração, eu tenho certeza de que Deus irá te dar condições. Daniel, uma coisa bem infantil, mas que remete ao que você está falando. Lembra quando a gente, no meu tempo, ainda tinha o mertiolate, né? Eu sou novo. Mas ainda existe. Mas tinha um mertiolate, só que aquele mertiolate de antigamente... Dói pra dedéu aquilo. Dói muito, lembra? O novo. Lembra que a gente corria quando dizia assim, olha, lá vem o mertiolate. A gente queria passar o mertiolate, ninguém queria passar o mertiolate. Mas era a melhor coisa que tinha que fazer. Porque se a gente deixasse aquela ferida, ele ia infeccionar e causava problema. Mas o mertiolate ardia, machucava naqueles segundos. Mas ele sarava aquele problema instantaneamente. Quando dava a noite, a gente já estava melhor. Perdoar é muito mais do que estender mão. Perdoar é dizer, conta comigo. Isso. E outra coisa, para você se sarar deste trauma, é preciso liberar perdão. Tá? E o perdão, ele limpa a alma do ser humano. O perdão é algo tão extraordinário que ele atinge a quem foi ofendido e atinge o ofensor, o agressor. Tá? Portanto, perdoe, abre a porta aí, a chave está na tua mão. Abre essa porta, abre a porta do teu coração. Eu lembro da viúva lá de 2 Reis 4. Sim. Lembra? Sim. Quando os credores bateram na porta ameaçando levar os filhos dela, depois que levaram tudo, deixaram só os filhos, a porta bateu de novo. E quando a porta bate de novo, ela já não tem nada em casa. O que é que você acha? Se fosse tu? Na hora. Tu abria a porta? Mas ia ser muito difícil. Você abria a porta? Eu não abriria. É verdade. Porque eu pensaria logo, vão levar meus filhos. Só o que eu tenho, é verdade. Eu só tenho 2 filhos, só tenho lá na cozinha uma botijazinha de azeite e os meus meninos, eles vão ser escravos. Meu marido era servo de profeta, meus filhos não podem ser escravos. E quando a porta bateu, a mulher deu uma lição extraordinária de como superar o trauma. Sabe como? Não deixe de abrir a porta do seu coração para Deus por causa dos traumas do passado. Só porque da última vez você abriu o coração e se machucou, não significa dizer que dessa vez você vai se machucar.
Só porque deu errado no passado não significa dizer que vai dar errado agora. Portanto, abra a porta. Quando ela abriu, Macklin, a porta, não era credor, era o profeta. Exatamente. E ela estava tão aflita que quando alguém passa por aflições e está no meio de uma crise, via de regra, nós só lembramos do passado. E veja que ela começa a conversar com o profeta dizendo assim: meu marido, teu servo, morreu, ele servia, temia o Senhor, todos os verbos no passado. Eliseu disse: para, mulher, pelo amor de Deus, para de falar no passado, para de lembrar do passado, esquece o que se foi, esquece quem Deus tirou do teu caminho, esquece quem Deus tirou da tua vida, esquece, passou. Esquece, doeu, mas passou. A casa precisava ficar vazia. Naquele momento ela não entendia o porquê, Macklin. Ela olhava para a sala, não tinha mais o sofá, não tinha mais a cadeira, a geladeira não tinha mais, máquina de lavar, não tinha nada. Ficou conhecida como mulher da casa vazia. Mas quando Eliseu bateu na porta e perguntou: olha, enquanto você estiver apegado ao passado, eu não posso te ajudar. Então, primeira lição: esquece o passado. Volte a sua mente para o presente e ouça o que o profeta diz. Exatamente. O que tens em tua casa? Para construir um futuro. O que tens em tua casa? Ela diz assim: tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Eliseu disse: então pega esse azeite e antes de pegar o azeite, sai de casa, porque a fama dela era mulher de casa vazia. Então, já que a casa está vazia, sobrou espaço para os vasos. Eita. E às vezes você não entende o porquê que Deus permite perdas na sua história. Às vezes você não entende porquê que Deus permitiu essa perda. Por que Deus permitiu que este trauma viesse sobre você? Às vezes a gente não entende, e quando a gente não entende é melhor ficar em silêncio. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. É melhor ficar em silêncio. Ela vai e obedece o profeta disse: vai e pede. Mas pede e diz assim: ó, é emprestado, eu vou devolver. E ela saiu no meio da rua com os vasos vazios nas costas. Alguém deve ter dito assim: essa mulher tá louca. Podia pedir pelo menos um vaso cheio. Mas vaso vazio? Tá louca. Ela saiu e pediu a todos os vizinhos, encheu a casa de vaso. Eu acho que ela nem andar conseguia dentro de casa. E ela pegou a pequena botija que estava com azeite e começou a derramar, Macklin, no primeiro vaso. Quando encheu o primeiro vaso, ela olhou para a botija ainda estava cheia. Aí ela achou estranho. O filho dela bota outro vaso, ela continua. Ué, o azeite começou a multiplicar. Quando ela envolveu a família no projeto. Sabe o que eu aprendo? Os vasos podem até ser emprestados dos vizinhos, mas o azeite, Deus faz questão de vir de cima. Aleluia. Deus faz questão que o azeite seja uma dádiva exclusiva de Deus. E eu profetizo para você que os vasos podem ser emprestados, a preparação pode ser terrena, mas o azeite é uma dádiva exclusiva de Deus para a sua vida. E eu finalizo agora dizendo: não feche o seu coração para os traumas, porque a segunda batida será de restauração. Se na primeira batida foi de tirar o que você tem, o Espírito Santo baterá novamente no seu coração para restituir tudo o que você perdeu. Temos 2 minutos para orar, Macklin. Tem mais alguma coisa aí? Deus. São colocações, perguntas relevantes em relação ao que fazer. O que for de pergunta, anota para quinta-feira. Tá ok. Na próxima quinta-feira a gente faz. Aos vocês que nos acompanham, quero agradecer primeiramente a todos os nossos colaboradores aqui, a contabilidade, agradecer a Maná, né, panificadora, Michel, a Renováveis, SuaBíblia.com, Johnson's Pizza Delivery. A todos vocês que acompanham todo esse trabalho, todos esses trabalhos especiais, que Deus continue falando com a tua história. Lembrando 2 pontos interessantíssimos aqui que eu não poderia deixar. Fizemos algumas anotações.
Então, dos 3 traumas que nós trouxemos no começo, nessa segregação, Renielto pontuou muito bem. Começamos ali com Adão, você que acompanha o programa desde o começo, caminhamos com a Bíblia ali, chegamos até Elias, você viu que ele foi até a caverna, identificou sua fragilidade, mas também depois você continua lendo da Bíblia, ele sai, falamos sobre aquela mulher viúva que só tinha 2 filhos, que ali encontra um refúgio do alto e autoridade para abrir a sua porta pela segunda vez e encontrar o milagre de Deus. O que nós podemos fazer então? 3 pontos eu anotei e eu até citei um e eu queria que você ficasse com isso em seu coração. Primeiro, não busque a justiça deste mundo, busque a justiça do alto. Segundo, enfrente a cura, enfrente o momento. João 4 vai falar da mulher que tinha um grande momento e quando o Senhor Jesus vai encontrar com ela lá, que é aquela mulher de Samaria, o Senhor não queria simplesmente olhar para ela e dar água para ela beber, mas o Senhor queria curar as feridas da alma dela. Terceiro, Nicodemos. Peça, mesmo que à noite. Tem gente que não tem coragem, está sem vontade de vir devido a algum trauma que teve na igreja. Veja que coisa interessante. E você não consegue vir na igreja, alguém te machucou. Então faça como Nicodemos, vai à noite conversar com Jesus, Reniel, para encontrar a resposta certa para esse trauma que te fizeram. Amém? E no terceiro ponto a gente citou vítima e vitimismo. Eu sei que muitos são vítima, mas a maioria é vitimismo. Encontre em Deus a força, e eu tenho certeza que o Senhor vai te dar estratégias para vencer esses traumas, como fez a mulher ali em 2 Reis capítulo 4, como tomou postura Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que venceram aquela fornalha de fogo, a cova dos leões e tantos outros na Bíblia. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, e quinta-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui juntos para louvar, para abençoar. Pode orar por nós, Marcos. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento de esclarecimentos acerca dos traumas da nossa história. Pai querido, nós sabemos que, como seres humanos, somos totalmente frágeis, encontramos dentro de nós feridas que a vida nos traz. Mas a tua palavra, através de João, capítulo 16, diz que sois fortes, disse que o Senhor já venceu esse mundo, então nós vamos vencer também. Espírito Consolador, nesta tarde, meu Pai, eu quero apresentar também a cada um daqueles que estiveram conosco nesses minutos, meu Deus, em seus lares, mulheres que estão marcadas pelo sofrimento, famílias que foram dilaceradas pelas situações da vida, mas a Tua palavra diz, Senhor, que se entregarmos a Ti o nosso caminho, Tu farás coisas prodigiosas. Entrega Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nos ajuda, meu Pai, a conciliar o Teu evangelho verdadeiro às situações frágeis da nossa alma, para que possamos alcançar o céu, porque o nosso propósito é ir morar contigo nas mansões celestiais. Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo na vitória do teu povo. Amém. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Esse foi o programa Encontro com Graça desta terça-feira. Quinta-feira que vem, o Macli estará aí na direção do programa, pois eu estou em viagem missionária na Ilha do Marajó. Se der, eu vou fazer uma participação aí ao vivo de lá também, tá bom? Amém. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, gente, Deus te abençoe. Muito obrigado.